Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui começar a nossa aula EAD, no modelo EAD, referente a novas tecnologias na disciplina de eletiva. É o seguinte, pessoal, na nossa última aula, eu cheguei a apresentar alguns campos, alguns conteúdos, e eu percebi que muitos alunos faltaram devido à pandemia é, que a gente na quarta-feira passada foi que não teve aula e na terça-feira poucos alunos foram. Então, devido a essa situação, decidi repetir aqui o conteúdo e vou ensinar vocês como desenvolver todo esse conteúdo de uma forma fácil, rápido, tá certo? Bem rápida. Vamos lá. Partindo para cá. Pessoal, aqui no caso aqui, ó, nessa aula aqui, ó, tipos de campo, vou clicar aqui com o botão direito, tá? No modelo aqui, ó, no Google Chrome. Aqui, ó, campos de senha. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Nathan. Eu dei um zoom aqui, ó, segurando a bolinha, o Ctrl e o Scroll, que é aquela bolinha do mouse, aumenta e diminui e tal. Eu tô colocando aqui para ficar bem grande mesmo, para poder você visualizar. Vou botar aqui uma senha aqui, ó, 1, 2, 3, ó. Percebeu que ele tá fazendo, colocando umas bolinhas no lugar do nome, como é que estava antes. Aí aqui, ó, quero marcar aqui, ó, matemática, física, português. Como é que eu faço isso aqui, pessoal? A gente vai ver o código todinho, tá? Questão aqui da eletiva, tá certo? Vai ser um campo aqui, ó, tipo rádio. Aqui se aperta aqui enviar, o botão alterando o nome, não vai ficar mais só submit. Aqui no caso do data, tá aqui, ó, eu posso aumentar aqui, diminuir. Como eu posso também, ao clicar aqui, ele vai escolher aqui, ó, uma data que eu quiser. E ao clicar, ele já adiciona tudo. No caso aqui do campo do e-mail, digamos, eu tenho que digitar aqui o e-mail, ó, aluno. E se eu for apertar o Enter, ele vai dizer aqui, ó, inclua um arroba no endereço de e-mail. Eita, apertar Enter de novo. Inclua um arroba no endereço de e-mail, aluno está com arroba faltando, ou seja, pode ser um e-mail válido, ele tem que ter uma arroba, tá certo? Então, se eu colocar aqui uma arroba com, ponto com, né, qualquer, e for passar para outro lugar, perdão, ele vai aceitar, tá certo? Eu consegui sair do campo, ele não me deu erro. Já aqui no caso, esse tipo de campo aqui, ó, selecione um arquivo. Aí, ó, ao clicar nele, eu posso adicionar qualquer informação. Eu posso vir aqui, ó, adicionar esse cara, tá? Como é que eu faço isso? A gente vai olhar para poder trabalhar com esse tipo de imagem, com esse tipo de campo com arquivo. Um outro tipo de formulário aqui, ó, define uma quantidade de 1 até 3, exemplo, ó, 1 até 3, ó, tentar passar, não vai. Se eu tentar diminuir, vai ser esse intervalo de 1 até 3. Aqui no caso, eu escolher a hora, ó, eu posso clicando aqui, ó, aumentando, diminuindo. Como pode também digitar, tá, pessoal? Se eu for digitar aqui, ó, estou usando o mouse, perdão, mouse não, teclado, eu posso digitar. Esse outro tipo de campo aqui, ó, que aqui no caso vai ser uma Fusca, Volvo, né? Fiat, Kombi, tá? Aqui o botão salvar. E aqui, ó, o pessoal agora deve começar a desenvolver seu próprio formulário, que eu pretendo fazer como atividade para vocês, tá certo? Estou utilizando o tipo type, né? Type password, que no caso aqui é referente ao campo senha, tá certo? Para ele ficar assim. E o código fonte, como é que vai ser? Vamos lá. Eu vim aqui e vou clicar aqui com o botão direito aqui, ó, do mouse. Vou abrir com o Notepad++. Eu sei que agora, para vocês, todos estão conseguindo visualizar aqui muito bem o código. E vou explicar agora tudo o que está acontecendo. Vamos lá. O doctype HTML, aqui no caso, eu estou trabalhando com HTML5, tá? Para poder dizer. Aqui é o formulário. Se eu clicar aqui, ó, perceba que todo o código-fonte ficou oculto. Ou seja, ele vai daqui até onde está vendo essa linha vermelha. Como também, se você observar, vamos supor, vou clicar aqui no body. Aí ele vai, ó, percebeu aqui a linha? Ele vai daqui até aqui.
Tanto é que se eu clicar no menos, vai ficar somente o mais, tá certo? E tem a questão do H2, que é o tamanho aí do campo, né? Que é aquela coisa lá que para você começar a visualizar aqui. Se eu colocar aqui uma nova tag, por exemplo, vou só botar aqui, ó, para você poder visualizar. Ele se refere ao tamanho do campo, tá certo, pessoal? Aqui, ó, H1. E aqui nesse caso, vou salvar. Quando eu for lá para o formulário, apertando aqui para atualizar, ele vai buscar a informação que está salva lá no arquivo. A mudança, ó, percebeu? Ó? Percebeu que esse nome é maior do que esse? Então, referente ao tamanho lá da fonte, estou trabalhando aqui no caso essa situação, tá certo? Nessa outra linha, ó, utilizando ó, essa palavra aqui é o strong. Strong, que no caso, ele está se referindo aqui, ó. Se você observar, só diminuir um pouquinho aqui o tamanho para não ficar muito grande, né? Input type password tá em negrito, ó. Tá vendo esse para aqui? Eu posso deixar ele nesse mesmo formatozinho aqui, ó. Pegar esse cara e vou simplesmente passar ele para cá. Perceba que o para vai ficar no mesmo tamanho, no mesmo formato aqui do definir. Vamos lá. Ó, perceberam? Pronto. Aí agora a gente vai vir aqui para o div. Div aqui eu estou dividindo aqui o formulário. Ele não, nesse caso aqui, como é somente um formulário, um form aqui, ele não vai fazer nada, tá certo? Esse page aí, ação, se ele fosse trabalhar com algum comando, no caso PHP e tal, mas eu posso dizer que ao clicar aqui no botão, ele vai mandar todos os dados do formulário lá no botão salvar. Aqui ó, salvar, input, salvar. Ele vai mandar para algum lugar. Aqui no caso, nesse momento aqui com vocês, não precisam se preocuparem agora, tá certo? Mas é um motivo aí para a gente, nas próximas aulas, começar a desenvolver algo que a gente vai desenvolver um site e ao clicar no botão ele vai mandar os dados para um outro lugar, tá bom? É o seguinte, vamos lá. Aqui nessa linha aqui, ó, eu vou tentar dividir, fazer assim para ficar mais didático, tá certo? Vou dividir por partes, tá? Normalmente é o seguinte, eu já falei em sala, essa linha, o label, ele se refere aqui ao que o usuário vai visualizar. No caso aqui, esse nome login, ele está aqui, ó, login, é o responsável por esse cara, tá certo? E nessa outra linha aqui, é o input type, ele está dizendo aqui, ó, que é do tipo texto. Aí, se eu botar aqui, ó, vejam só, do tipo texto, eu posso digitar. Se eu colocar aqui rádio, por exemplo, só para você visualizar, vou salvar aqui, ó. Quando eu vier pro lado de cá, perceba que ele mudou aqui, ó. E eu vou colocar de volta. Você precisa, pessoal, entender para fazer qualquer campo. Vou salvar lá e vou, ó, tá vendo? Para qualquer campo, a estrutura da sintaxe basicamente você vai ter lá a parte para o usuário visualizar. Esse BR aqui é só para pular a linha. Se eu não tivesse esse BR, o campo ficaria de lado, certo? Ó, vou apertar aqui salvar. Você vai visualizar aqui, ó. Tá vendo? Se eu quisesse o campo de lado, pode ser também. Vou botar a senha também de lado para ficar mais bonitinho, tá bom? Eu teria lá o campo senha. Vou pular aqui o BR, salvar e vou botar ao lado, beleza? Pronto. Entre os dois é bom pular uma linha para não ficar juntinho assim, ó, dessa forma. Aí tá certo. Eu vou, já tem uma linha aqui pulada, não adiantou muita coisa, vou pular mais outra para dar um certo espaçamento, certo? Aqui, ó, salvar. Pronto. Beleza, ficou melhor uma estrutura mais bonitinha. É isso, vamos lá. Você precisa entender que aqui no caso, essa linha, eu estou dizendo qual é o tipo do campo, tá? Com essa informação aqui, é o tipo texto. E aqui o ID, no caso ID, né? É um tipo de variável aqui, que é o login dela. A identificação é login, o nome da variável é login. E o label para o qual ele vai trabalhar é conforme o login, que é esse cara aqui, tá bom?
Ou seja, todo o campo ele vai ter sempre essa mesma estrutura, essas mesmas duas linhas. Uma dizendo a informação do label lá para que o usuário possa ver e entender do que se trata aquele campo, e o campo vai ser exatamente aquela informação na qual você vai trabalhar em cima. Se você querer do tipo rádio, texto, select, a gente vai ver tudo isso aqui, tá beleza? Pronto. Então, quando chegar aqui nessa outra linha, aí aqui é a questão lá do password, onde eu poderia, não quer dizer esse PWD não, tá? Password é simplesmente esse nome aqui, ó, password. Se eu colocar password aqui nesse campo, perceba que eu vou alterar lá, vou deixar dois campos de senha, ó. Vê só, não é comum a pessoa fazer isso, ó, no login digitar uma senha e na senha digitar a senha, entendeu? Eu teria que alterar lá, para alterar do tipo password, para botar do tipo texto, para que alguém, o usuário no caso, possa visualizar, tá certo? Aqui, ó, vou digitar novamente, ó. Agora ele botou a texto e aqui botou password. Bacana, né? Aí vamos continuar. Aí, seguindo aqui, aí eu pulei essa linha, aqui eu vou melhorar aqui para que fique mais fácil o entendimento. Agora a gente vai começar a trabalhar aqui no checkbox. Checkbox, opa, cadê pessoal? Vou ler aqui a linha, tá, pronto. No checkbox aqui, eu estou dizendo aqui, checkbox, que danado é isso? Checkbox aqui já que é esse quadradinho aqui, ó, pessoal. O label, no caso, ele vai ficar aqui ao lado. Eu poderia colocar ele acima, tal. Fica a seu critério, tá certo? Aí a questão do BR. Aí o checkbox aqui, ó, na vertical, o ID na vertical, e ele vai ser do tipo aqui, ó, porque antes era bike, né, era um outro checkbox, que eu botei aqui o valor, mas eu posso alterar aqui sem problema nenhum, vou alterar aqui para matemática, posso alterar, mas antes de alterar, eu quero só explicar aqui a você que sempre o tipo aqui, ó, o tipo é que vai dizer como é que é o campo, tá certo? No caso aqui do checkbox, eu vou botar aqui rádio, só para você ver que ele é do tipo rádio. Vou salvar. E aqui onde está matemática, quando atualizar, ó, ele virou aqui a bolinha, tá vendo? É diferente, tá? Aqui é o checkbox e esse aqui é o rádio, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar lá o checkbox, Ctrl C, dois cliques, Ctrl V, facilitou a vida do tio Neyton aqui. E aqui no caso, ó, onde está o ID, eu posso voltar aqui matemática. Matemática, sem problema nenhum. Opa, matemática, que tá difícil sair o nome. E Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E aqui, quando a pessoa clicar lá, em vez de aparecer o nome matemática, ia aparecer o nome bike. Isso aí seria um erro de quê? Existe erro de sintaxe e erro semântico. Aí, se fosse no desenvolvimento do sistema, quando ele clicasse lá, aí no lugar de aparecer lá no outro formulário, no banco de dados, onde você quiser, com o tempo, depois de aprender, em vez de aparecer o nome matemática, aparece o nome bike. Aí esse nome matemática é o valor que eu quero que vá lá para a variável. Beleza. Então é isso. Aí quando chegar aqui, perceba, eu salvei, alterei, ó, voltou normal, não alterou em nada, tá? O funcionamento, nenhum erro semântico, tá bom? Aí da mesma forma que foi feito para matemática, aí aqui, ó, foi feito para física. Aqui era um carro, né? Vou alterar aqui para física. O indicado é que você não coloque acento, tá certo, pessoal? Física. Ó, o valor física. E eu quero que vá o valor física. Tá bom? Esse aqui é referente ao nome da variável. Esse aqui é referente à identificação única, como se fosse seu CPF. Tá? Que a gente chama ID em inglês, né? E aqui, no caso, é o valor que vai para a variável, será o nome física. Tá bom? É a mesma coisa que vai ser o português. Português. Sem acento, tá bom? Com o passar do tempo, você vai entender que é melhor. Você não coloca um ID com um nome desse tão grande, tá? Você bota uma sigla, porta e tal. E aqui eu vou botar português também, pronto. Então vai o valor português lá. Esse valor ele pode depois ser salvo lá em um banco de dados, tá certo? E se eu for lá novamente, apertar aqui, ó, para atualizar, perceba que não alterou em nada, tá bom?
Pronto, aí vindo essa parte aqui, daqui até aqui nós já vimos, vamos agora dar continuidade. Opa, aqui apareceu a questãozinha do rádio, ó. Rádio é aquelas bolinhas ali, ó, certo? Aí aqui nesse rádio, você vai poder usar, digamos que era uma rádio tipo eletiva, vou separar novamente de duas e duas linhas, para que você entenda que todos são a mesma estrutura, tá certo? A eletiva, tal, vai o valor eletivo. Aqui robótica, em vez de robótica, eu vou querer que vá o valor, ó, o valor da variável aqui do ID é robótica, robô, eu vou querer que o valor vá robótica, beleza, sem acento, ok, não vai alterar em nada lá, aqui ó, certo? E aqui tem um botão lá, que esse botão, ao clicar nele, ó, o botão, no caso é um botão, ele vai dar um alerta, que vai dizer, olá turma. Aí ó, vou clicar lá no botão, para que você veja, clicar nele, ó, ele deu isso aqui, ó, página que diz, olá turma, tá vendo? Aí eu posso alterar aqui, não tem problema nenhum, olá turma, aí ó, bem-vindo ao modelo EAD, professor. Normalmente é utilizado esse alerta, esse comando aqui, alert. Vou atualizar lá, apertar, vou atualizar o site. Clicar aqui novamente, bem-vindo ao modelo EAD com o professor Neyton Carvalho. Nesse caso aqui, é para que você possa mandar uma mensagem para o usuário, que é esse comando alerta, sabe? Esse aqui, on click, quer dizer, ao dar um clique, não é duplo clique, um clique, que é o primeiro, se for dar duplo clique já deu um, entendeu? Então, ao clicar no botão, ele vai dar essa mensagem, beleza? Aqui ele só está somente o input. Se eu quisesse colocar lá, porque normalmente em botões a pessoa não diz assim, esse botão serve para tal coisa, a pessoa vai lá, no próprio botão já diz a mensagem, que seria o label, tá certo? E sim, essa palavra aqui, enviar, que eu não falei, cadê? Ó, enviar quer dizer o valor da variável, enviar o valor da variável. Aí aqui, ó, posso mudar aqui para EAD, não tem problema nenhum. Ao clicar aqui agora e for atualizar, perceba que mudou para EAD, tá? Ficou mais sentido, tal. Beleza. Vamos agora para o campo aqui, o campo referente à data. No campo data aqui, ele vai ter aqui, no caso, pessoal, birthday, ele vai, perdão, aqui no caso vai ser o tipo data, aí aqui no caso a identificação, eu posso botar data mesmo, eita, é data, porque date é o tipo lá que é data em inglês, data é o date que é data em português, entendeu? Posso alterar aqui sem problema nenhum, tá certo? Você vai observar lá que ele, ao atualizar, ele não vai ter nenhuma modificação lá no sistema, tá bom? Pronto. E aqui no caso não tem nenhum label porque, perdão, desculpa. Sim, tem um label sim, do label, que o label aqui não dizer data, aqui poderia ser data de nascimento, pronto. Aí, ó, quando eu colocar lá, data de nascimento. Ah, professor, eu gostaria de colocar mais uma data. Data de matrícula. Agora, só que aí quando eu tenho mais de um campo, sempre é importante, ó, botar aqui, ó, data, matrícula. Data de matrícula, data de matrícula, data de matrícula. Aqui, se é uma data de nascimento, eu estou ensinando a vocês o tipo que vocês devem trabalhar, tá? Data de nascimento, data de nascimento, data de nascimento, data de nascimento. Que esse label se refere à data de nascimento, que o nome da variável lá vai ser esse aqui.
O valor vai ser o que a pessoa ao clicar lá, tá certo? Aí não vai ter esse valor aqui não, porque vai ser no momento que a pessoa clica lá. Vou salvar aqui, ó. Percebam que, ó, data de nascimento apenas. Vou atualizar. E ele me botou a data de nascimento, data de matrícula. Eu posso ir por aqui. E aqui eu gosto mais de vir por aqui, tá, pessoal? Que é uma forma bem bacana mesmo de poder se trabalhar. Então, tá certo. Vamos lá. Agora, vimos a questão aqui das datas e vamos descer e visualizar aqui a questão de e-mail. Quando se trata do tipo e-mail, ele vai colocar por obrigação um arroba, tá certo? Exemplo, se eu colocar aqui, ó, Neyton, aí eu boto gmail.com. Olha, se eu apertar o Enter, ele vai me dar um erro aqui, ó. Inclua o arroba no endereço de e-mail. Então, beleza. Aí quando eu clicar aqui, botar aqui o arroba, vou apertar aqui, ó, sair do campo, ele sai sem problema nenhum, tá certo? Bom, até aqui, e-mail é só isso mesmo que tem que falar, não tem muito o que falar. É do tipo e-mail, tá? Aí aqui a identificação de e-mail e tal. Aí, digita o e-mail válido, pode ser outra coisa, tá? E aqui no tipo file aqui, ó, esse file, que é esse cara aqui, ao clicar aqui ele vai buscar algum dado, alguma informação tal. Como é que é fácil isso? Aqui no caso é mesma coisa, só que aqui no tipo arquivo, aí ó, arquivo, são os nomes, mas file, que é file em inglês, é do tipo arquivo, tá certo? Seleciona o arquivo para enviar. Aí o cara apertou aqui para enviar, aí nenhum arquivo selecionado. A partir do momento que a pessoa selecionar um arquivo, ele já está dizendo aqui que tá e vai mandar esse arquivo por meio do método get ou post, que é o que a gente já comentou lá em sala de aula, tá certo? Pronto, então vamos lá. Já aqui eu quero, ó, isso aqui é muito bacana, porque às vezes você diz assim, pessoal, digite um valor, aí o usuário vai, em vez de digitar um número, ele vai digitar uma letra, ou se não, digita um número que não está dentro da margem que é determinada. Então, você diz aqui que o campo ele é do tipo numérico, tá? Estou dizendo aqui que é valor só, valor. Poderia botar número, não tem problema nenhum. E ainda para facilitar a vida do usuário, pessoal, procure deixar o mais claro possível. Eu estou dizendo que ele vai digitar de 1 até 3. E eu ainda estou fazendo uma amarração aqui. Essa aqui é a amarração, que vai ser o valor mínimo de 1 até 3, tá certo? Ou seja, vamos lá. O cara clicou aqui. Se ele tentar digitar aqui 4, for apertar, ó. Opa, 4, Enter. Ó, vai dar um pau aqui, ó. Certo? O valor deve ser menor ou igual a 3. Então, ele não consegue, tá? Não consegue. Aí eu venho aqui, ó, por aqui e posso fazer isso. Se eu quisesse alterar aqui, eu posso alterar? Posso alterar sim. Vou botar aqui um valor aqui 5. Se eu alterei 5 aqui, eu tenho que alterar aqui também para o usuário saber, tá certo? Aqui, ó. Botar aqui 5. Salvar. Quando atualizar o site. Aqui, ó, 5. E se vier, vai até 5, ó. Tá vendo? Se eu for botar 8, apertar o Enter, o valor deve ser menor ou igual a 5. Tá? Ok, vamos lá. Aí resolvida aqui a questão aqui do campo. Aqui a questão de hora. Tá bom? O de hora é um clássico, né? Normalmente a pessoa trabalha com hora e com os minutos. Tá? É importante a pessoa dizer isso aqui, porque às vezes o usuário, digamos, você pede para ele digitar lá, aí ele bota a hora, cada um bota a hora de um jeito que acha melhor. Então, dessa forma, eu estou fazendo uma amarração aqui no campo, que é dizendo time, é tipo hora. Então, só botar o nome time ele já vai determinar aqui a hora. E aqui, qual é o seu carro, se é um Volvo, um Fusca, um Fiat, uma Kombi, entendeu? Aldo aqui foi o nome do aluno que estava presente no dia. Vou até alterar aqui, ó, vou tirar aqui o nome de Aldo. Tá?
Botei Kombi, Fusca, Fiat. Sei lá, eu tô sem cabeça agora, pessoal. Poxa, vou botar aqui um Corsa. Tá bom? Corsa que tem a ver com carro. Aí é o seguinte, vou atualizar aqui. Quando atualizar, aí vai aparecer Corsa. E como é que funciona isso? É o seguinte, vamos lá, vou dar aqui o zoom. Vai ter o label aqui. Qual é o seu carro? Aí aqui, ó, qual é o seu carro? Essa informação. E nesse momento aqui, aí vai ter aqui, ó, o ID, que no caso é carro. Tá? Eu posso botar aqui carro. Carro. Eita. Não tem problema, depois eu ajeito. Carro, carro, carro. Pronto, aqui eu tô dizendo qual carro. Aí se a pessoa selecionar aqui a opção aqui, Volvo, o valor que vai para a variável vai ser Volvo. Se selecionar Fusca, o valor que vai para a variável Fusca, Fiat, valor Fiat, Kombi, valor Kombi, Corsa, valor Corsa, beleza? Aqui no caso, essa estrutura, ela começa e termina aqui, ó. Tanto é que se eu clicar aqui, ó, Select e tal, ele vai vir até aqui, tá bom? Então, pronto. Aí, feito isso aqui, que esse Select, eu costumava chamar o Combo Box, na antiga linguagem de programação, chamado já... Pascal, usando uma IDE chamada Delphi. Aí que o nome lá é Combo Box, mas na minha cabeça tá muito amadurecido isso aí. Aí aqui no caso, para vocês entenderem, é o Select, tá? É o comando que vai poder trabalhar estas opções. Beleza? Vamos lá. A gente tá fazendo do zero, pessoal. Tá ficando muito bacana. Aí aqui no caso aqui é o tipo botão Submit. Ele vai submeter e estou botando aqui o nome salvar, que está aqui, ó, salvar. Eu posso colocar outro nome, pessoal, posso botar aqui, ó, enviar para Escola Técnica Estadual, e lá em cima eu teria que colocar aqui, ó, o endereço da homepage, que ela ia receber esses dados e dali ia fazer algum tratamento, entendeu? Aí aqui no caso, é só para poder vocês entenderem como vai ficar lá o botão. Vou apertar aqui salvar. Ó. Aí quando clicar nele, ele vai para aquele lugar. A ideia é essa. Tá certo? E aqui um comentário, né? Pessoal, agora deve começar a desenvolver seu próprio formulário. Que vai ser uma atividade que eu vou passar agora para vocês. Nesse momento aqui eu estou terminando aqui a explicação, tá certo? Do código fonte. E é isso aí, turma. Tá certo? Até a próxima aula.